Questão número 2. Dessa vez eu tenho uma função com duas variáveis. Então, você vai calcular a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Né? O enunciado aqui é calcular as derivadas de primeira ordem. Como a função tem duas variáveis, você vai derivar em relação a x e a y. Duas respostas. A grande sacada é você escrever a constante primeiro. Isso aqui é um produto. Aí eu lembro vários alunos que ficam usando a regra do produto aqui e não conseguem passar em cálculo de primeira. Porque você usa a regra do produto sem precisar. O exercício fica grande e você acaba errando à toa. Isso é um produto. Você não usa a regra do produto para qualquer produto. Como eu estou derivando em relação a x, pessoal, eu tenho um produto de duas funções de x? Não. Uma função tem x, a outra só tem y. Então não é um produto de duas funções de x. Portanto, você não vai usar a regra do produto. Qual que é a técnica? Se você deriva em relação a x, o y, a função que tem y, é um número. Então você vem aqui e escreve um número. A constante vai continuar multiplicando a derivada. Você não vai usar a regra do produto. É como se você estivesse usando a regra do produto para derivar 3x ao quadrado. Se eu uso a regra do produto para derivar 3x ao quadrado, não, você mantém o 3 e deriva o x ao quadrado. Entendeu? Quando derivar de x ao quadrado, 2x, a constante, continua multiplicando a derivada. Essa é a lógica. Qual é a derivada de e elevado a 3y? Vai ficar 3 vezes e elevado a 3y. Então, essa parte aqui, opa, errei. Foi mal. Eu estou derivando em relação a x. Eu já pus a constante em evidência. Agora a gente vai derivar x em relação a x. Qual é a derivada de x? É igual a 1. Então, põe a constante e deriva a função de x. Agora, se você for derivar em relação a y, aí é o contrário. Se você deriva em y, o x é uma constante. Então, o x vai ficar aqui. E você vai derivar a função de y. Aí agora sim, qual é a derivada de e elevado a 3y? Fica e elevado a 3y vezes 3. Essa é a resposta. Então, fica essa dica aí que vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Você não vai usar a regra do produto em qualquer produto. Você usa a regra do produto, se você está derivando em x, você vai usar a regra do produto quando tiver um produto de duas funções de x. Se tiver um produto de funções que não tem x, tira a constante primeiro e depois deriva. Exemplo 3. Então, de novo, eu tenho aqui duas variáveis. Eu vou calcular a derivada parcial em relação a x, que também pode ser escrita assim, ó, como fx. Tem essas duas notações, tá? E também vou calcular a derivada de f em relação a y, que pode ser escrito também como fy. Pediu derivada, esse enunciado está pedindo para você calcular as derivadas de primeira ordem da função f. Então são duas respostas, o fx e o fy. Qual é a derivada de 3x em relação a x? 3. Qual é a derivada de 2y ao quarto? Gente, o y é como se fosse um número, porque a gente está derivando em x. Isso aqui é como se fosse assim, ó, 3x menos 2y à quarta, né? Aí pensa no y como se fosse, sei lá, um número, um 4. Tá entendendo? Se você fosse derivar isso aqui, ó, ficaria derivada de 3x, 3, e derivada de 2 vezes 4 elevado a 4 vai dar 0, porque é um número. Entendeu? Você tem que acostumar a enxergar a letra como se fosse uma constante, como se fosse um número. Esse é o segredo para você derivar, né, encontrar as derivadas parciais e passar em cálculo de primeira. Tira a constante, depois deriva a função. Então, qual é a derivada de 3x? 3. Qual é a derivada de 2y à quarta? Como eu estou derivando em x, isso vai dar 0. Então, a resposta nesse caso é 3. E se você derivar em relação a y, aí é o contrário. Se você deriva em y, o x é um número. Então, qual é a derivada de 3x em relação a y? É 0. Porque você tem que olhar para o x como se fosse um número. Isso aqui é tipo 3 vezes 3. Derivada de número é 0. Se eu estou derivando em y, x é um número. Anota aí.
Então aqui vai dar 0. Menos. Qual a derivada de 2y à quarta em relação a y? Aí não vai dar 0, porque eu tenho uma função de y. 2y à quarta. O 2 fica se eu usar a regra do expoente. Fica 4y ao cubo. Então isso aqui vai dar menos 8y ao cubo. Essa é a resposta. Essas são as derivadas parciais de primeira ordem. E se pedisse as derivadas de segunda ordem? Vou fazer porque essa aqui vai ser fácil. Ó. Se pedisse o fx, x. Deriva isso aqui em relação a x, dá 0. Calcula agora o fy, y. Deriva isso aqui em relação a y, também dá 0. Derivadas de segunda ordem. Agora, pega essa função aqui e deriva em relação a x. Vai dar 0 porque não tem x. Pega essa função e deriva em relação a y. Vai dar menos 24y². Então, se pedisse derivadas de segunda ordem, você teria que colocar 4 respostas. Mas se você pegar a manha em derivação, isso aqui dá para fazer bem rápido. São várias respostas, mas você consegue chegar nelas rápido se você começar a enxergar letras como constantes. Esse é o segredo para você passar em cálculo de primeira. Tá? Pediu derivada parcial, enxerga a letra como constante, que aí vai virar um problema de cálculo 1.